Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre... É isso aí pessoal, não esqueçam pessoal, antes da gente ir pro vídeo, de se inscrever no nosso canal e de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, apertar o sininho de notificações para você receber quando a gente colocar novos vídeos. Beleza pessoal? E principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem! E agora, bora lá pro vídeo! Bom pessoal, nós hoje vamos falar sobre números binomiais. É um assunto muito importante, utilizado na álgebra, em expressões algébricas, em binômios algébricos, né? Ele é muito utilizado quando nós vamos resolver algumas propriedades de expressões com potências de binômios, né? E a gente aprende primeiro o que é número binomial. Para a gente entender o que é número binomial, a gente vai ver o conceito aqui, vamos ver algumas propriedades e também vamos ver uma coisa interessante que é o triângulo de Pascal. É um tema bem legal, pessoal, vamos dar uma olhada? Então vamos lá, em primeiro lugar, considere N e P pertencentes aos naturais, números naturais, de modo que P é menor ou igual a N. Então a gente tem dois números naturais, né, onde o P é menor ou igual a N. Então, agora vamos dar uma olhada no que é o número binomial aqui, gente. Vamos lá. A representação de número binomial, ela se parece, e eu até corro o risco de fazer isso aqui algumas vezes, ela se parece com a representação de fração. E eu tenho uma mania terrível de colocar a barrinha de fração e aí depois eu corro lá e apago. Isso pode acontecer na aula de hoje, um acidente desse, tá pessoal? Então, se acontecer, tenham paciência comigo. Então vamos lá, o que é o número binomial N sobre P? E é assim que a gente lê mesmo, tá pessoal? A gente fala número binomial N sobre P. Ele é N fatorial dividido, vamos colocar aqui o N fatorial, a gente que já estudou um pouquinho de combinatória sabe, né, o que é fatorial. Aí P fatorial vezes N menos P fatorial. Quem está com uma memória um pouquinho melhor aí, vai lembrar, deixa eu posicionar esse N um pouquinho mais centralizado, que a gente põe a fórmula para ficar bonita, né? A gente quer ver a fórmula bonitona aqui. Pronto. O que é essa fórmula? Para quem tem boa memória, vai recordar que essa fórmula nada mais é do que a combinação de N para P, né? Essa fórmula aqui, ela é a fórmula da combinação simples, né? Que a gente estudou lá na análise combinatória de N para P. Tá, professor, mas e como é que funciona isso? Como que eu calculo o número binomial? Vamos ver alguns exemplos. Então vamos lá. Exemplos. O primeiro exemplo que a gente vai ver, vamos chamar de item 1. Ele vai ser o número binomial 8 sobre 3. Aliás, pessoal, uma coisa interessante, a gente pode colocar aqui o N, ele é chamado de numerador. Olha que interessante, né? O nome é o mesmo que a gente usa para fração. O N é o numerador do binomial, e o P, ele é chamado de classe, né? Olha que interessante. Ele é chamado de classe do binomial ou denominador. Então, eu vou colocar assim, classe ou apertadinho aqui, mas denominador, tá? Então esses são os nomes que a gente dá. Então aqui eu tenho o numerador 8 e vamos chamar de denominador, que é mais fácil, denominador 3. Para calcular esse binomial, a gente vai colocar então 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial. Como que vai ficar a resolução agora, né?
8 fatorial, eu não vou desenvolver o fatorial inteiro, eu vou simplesmente desenvolver esse fatorial até o 5. Aí você vai falar, professor, por que até o 5, né? Por que você está indo até o 5 e vai parar aqui e vai colocar um fatorial? Podia continuar, 5, 4, 3, 2, 1, né? Isso é o fatorial, mas se eu parar eu tenho que colocar o símbolo de fatorial, né? E por que eu parei no 5? 8 menos 3 dá 5, nesse parênteses. E é 5 fatorial. E eu posso simplificar o 5 com o 5, certo? E continuar a nossa conta. Antes de continuar, né? Antes mesmo de continuar, a gente vai fazer 8 vezes 7 vezes 6. E embaixo a gente coloca 3 vezes 2 vezes 1. Gente, como 3 vezes 2 dá 6 e 1 é neutro, eu posso cortar aqui com 6, eu posso simplificar com 6. Eu vou ficar com 8 vezes 7, que vai dar 56. Pronto. Está calculado aí o nosso primeiro exemplo. Vamos ver um segundo exemplo. O segundo exemplo, a gente vai fazer um número binomial onde o numerador e o denominador são iguais, porque eu coloquei que o P e o N, o P tem que ser menor ou igual a N, né? Aqui era menor, agora vamos fazer um igual. Número binomial de 6 sobre 6 vai ser 6 fatorial sobre 6 fatorial também, vezes 6 menos 6 fatorial. Aí você vai falar, nossa, né? Quanto 6, né? Aqui em cima o 6 fatorial, ele vai simplificar com esse 6 de baixo. Vai dar 1, né? Essa divisão aqui vai dar o número 1. E o 6 menos 6 fatorial é 0 fatorial. Não se assuste, porque 0 fatorial não dá 0, tá, gente? Ele dá 1. Quer dizer, o resultado dessa coisa toda aqui é 1. Porque 6 sobre 6 vai simplificar, vai virar 1, né? Vira 1 aqui em cima, 1 aqui embaixo, né? E o 0 também, ele vira 1. 1 vezes 1 dividido por 1 dá 1, né, gente? E esses são os exemplos. Agora a gente vai começar a falar sobre propriedades. Vamos dar uma olhadinha em propriedades? Então vamos lá, propriedade número 1. Vamos colocar propriedades aqui para a gente lembrar que são as propriedades, né? Propriedades. Agora vamos ver a propriedade P1. A nossa P1, ela vai ser os binomiais complementares. Vocês vão ver que as propriedades elas se interligam bem, viu, gente? Binomiais complementares. O que são os binomiais complementares? Vamos ver. Se eu tiver como um exemplo, aí só para a gente entender, dois binomiais onde, olha que interessante, ó, eu tenho dois binomiais onde eu tenho um certo numerador, n, ok? E o denominador, o que acontece? O denominador desse binomial p, eu vou ter aqui p num deles, e no outro binomial, que é o complementar, eu vou ter n, certo? E aqui n menos p. Como assim, professor? Como que isso funciona? Vamos ver com um exemplo? Esses dois binomiais, qual que é a característica deles, né? Qual que é o princípio? É que eles são iguais, eles dão o mesmo resultado. Sério, professor? Com isso aqui dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado. Vamos ver exemplos. Eu vou até colocar um exemplo só para a gente poder ver as outras propriedades também nesse vídeo, né? Então vamos fazer o binomial 15 para 6 sobre 6, né? E a gente vai verificar se ele é igual ao 15 sobre 9. Por que 15 sobre 9, professor? Porque, pensa comigo, se o nosso P vale 6, n menos P, que é 15 menos 6, dá 9, né? Só para vocês entenderem assim na prática, são binomiais onde os dois denominadores somados dão igual ao numerador. E o numerador tem que ser igual, é claro, né? Para binomiais complementares. Agora vamos verificar se é verdadeira essa igualdade? Vamos ver aqui do lado, ó. Esse binomial 15 sobre 6, ele vai ser 15 fatorial sobre 6 fatorial, e aqui 15 menos 6, pela fórmula, né? Fatorial, fórmula da combinação. Então aqui a gente vai ter 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9. Ufa, é grande, hein? Por que parou no 9, professor? Dá uma olhada aqui, ó. Que vai acontecer aqui. 6 fatorial
eu posso até colocar 6 vezes 5 vezes 4 já, né? Vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 15 menos 6, que dá 9 fatorial. O 9 fatorial a gente consegue facilmente simplificar. E a ideia é simplificar mais coisas aqui. Por exemplo, ó, 2 vezes 5 dá 10. Eu tenho um 10 lá em cima. 3 vezes 4 dá 12. Eu tenho um 12 lá em cima. O que mais? Olha, o 6 agora complicou um pouco, hein? Mas não complicou tanto não. O 6 eu posso dividir por 3, ele vira 2. Se eu dividir ele por 3. Aí 15 dividido por 3 vira 5. Agora o 2 eu posso dividir por 2 também. E o 14 por 2 vira 7. Pronto, eu consegui simplificar todo mundo que estava aqui embaixo. Só sobraram os de cima. 5 vezes 7 que vai dar 35, né? 35, vamos fazer uma conta aqui. 35 vezes o 13. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9, com mais 1 do 15 dá 10. Mais 35. Chegamos no número 455. Já multipliquei pelo 13. Vou multiplicar pelo 11 e aí acabou, né? Então 455 por 11 é fácil, hein, gente? Multiplicar por 11 dá ele... E ele com uma casinha deslocada, né? 4, 5, 5. 5, 10, vai 1, 10 também, vai 1, 5. Deu 5.005, olha só que legal. Um número simétrico aí, né? 5.005. Beleza, parece que a gente vai ter um trabalhão grande aí na próxima também, né? Será, pessoal? Vamos dar uma olhada se vamos ter esse trabalho grande mesmo. Vamos lá. O próximo fatorial, ele vai ser o número 15, fatorial não, binomial, né? 15 sobre 9. Então ele vai ser 15 fatorial, 9 fatorial, 15 menos 9 fatorial. Agora olha que interessante, 15 menos 9 dá 6, né? Então a gente vai ficar com 15 vezes 14, 13. Olha que conta que vai acontecer aqui, pessoal. Dá uma olhada, ó. Quero fazer para vocês olharem, ó. Para no 9. Porque dessa vez tem um 9 aqui, ó. 9 fatorial vezes 6 fatorial. Agora, pessoal, a gente ficou exatamente na mesma situação anterior, ó. Cancela, ficaram os mesmos números em cima e um 6 fatorial embaixo, que é o que está aqui. Ou seja, o resultado é 5.005, não tem nem que se esforçar muito, né? Eu vou fazer exatamente as mesmas contas, então a resposta está aí. E a gente verificou a propriedade 1 dos binomiais complementares, certo? Bom, vamos lá. Agora vamos ver a propriedade número 2. Bom, pessoal, a P2, a propriedade número 2 é a propriedade da igualdade de binomiais. Igualdade de binomiais. Qual que é o princípio dessa propriedade? Essa propriedade ela é um pouquinho mais teórica e ela se remete bastante à primeira. Vamos lá, vamos colocar aqui a explicação dessa propriedade. Ó, dá uma olhada. Dois números binomiais de mesmo denominador de mesmo numerador, na verdade. São iguais. Quando que eles são iguais? Se e somente se os denominadores forem iguais ou os números binomiais forem complementares. Vamos dar uma olhada aqui, que é isso? Bom, quando que então eu tenho igualdades? Vamos ver alguns exemplos para a gente entender. Exemplos. Primeiro exemplo,
Eu vou pegar dois números binomiais e eu vou dizer que eles são iguais, mas olha, eles são iguais porque assim, é como meus alunos do sexto ano falam, pessoal, eles são iguais porque, ora, bolas, eles são iguais porque são iguais. Então lá, ó, iguaizinhos, né? Eles têm o mesmo numerador e o mesmo denominador. Agora vamos ver uma outra situação. Quando que eles podem ser iguais também em outro contexto, em outro cenário, né? Se eles forem, por exemplo, de mesmo numerador, dá uma olhada, ó, 12, né? E aqui o denominador deles forma binomiais complementares, que é a primeira propriedade. Então eu posso dizer que eles são iguais nesses dois contextos. Bem simples, né, pessoal? Agora vamos para a terceira. A terceira propriedade, ela é um pouquinho diferente, ela tem uma coisa nova, e é a relação de Stiefel. Relação de Stiefel. Então vamos lá. A relação de Stiefel, ela vai dizer o seguinte, que a soma de dois números binomiais de mesmo numerador e denominadores consecutivos é um número binomial cujo numerador tem uma unidade a mais que os numeradores das parcelas e o denominador é o maior dos denominadores. Nossa, professor, como assim? Vamos ver isso, como que isso se dá em termos de fórmula. Se você tiver um binomial n sobre p e for somar com um binomial que seja assim, ó, mesmo numerador e o denominador é o consecutivo, tá vendo? Ó, p mais 1, o resultado ele vai ser n mais 1 sobre p mais 1. Esse vai ser o resultado. Em outras palavras, e com exemplo já para a gente destrinchar essa propriedade já, olha só o que vai acontecer no exemplo. Ó. A gente vai ter, por exemplo, aqui eu posso colocar um binomial que é binomial de 7 sobre 3 mais o binomial de 7, numerador igual, e de baixo é o denominador, que é 4, 7 sobre 4. Eu acabei colocando binomiais complementares, né? Deixa eu colocar 7 sobre 4 e 7 sobre 5, só para não ficar complementares, senão vocês vão achar que é porque eles são complementares. Pronto, não são complementares. O denominador é consecutivo desse, né? Aí o que vai acontecer? O resultado, eu já sei o que vai ser o resultado. O resultado vai ser um binomial de 8, que é o consecutivo do 7, né, o sucessor, sobre 5, que é o maior dos denominadores. Será, professor? Vamos dar uma olhada aqui? Como é que isso funciona? Vamos ver o exemplo resolvido aqui, passo a passo? Então, binomial 7 sobre 4. Ó, quase coloquei a barrinha da fração aqui. Fiquei tentado a colocar, viu? Com certeza, se você está acompanhando, fazendo o exercício aí, você está colocando barrinha sem querer também, né? Eu estou aqui me podando, aqui me controlando para não fazer isso. 7 menos 4 fatorial. Pronto, a fórmula está lá. Vamos desenvolver. A ideia é não precisar usar fórmula nesses casos. É a gente chegar direto no binomial resultante. Então aqui vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial que está lá. E 7 menos 4 dá 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Já vou cortar passo aí, né? Falar em cortar, vou simplificar o 4 fatorial. 3 vezes 2 dá 6. Corto com 6, 1 é neutro, 7 vezes 5, 35. Pronto. Esse camaradinha deu 35. Vamos ver o outro. 7. Ah lá. Caí nessa, hein? Fiz a fração 7 sobre 5. Eu sabia que eu ia deslizar em algum momento na aula, hein? 5 fatorial. 7 menos 5 fatorial. Aí aqui vai ficar 7 vezes 6 vezes 5, ó, termina mais cedo esse aqui, ó, termina no 5, por quê? 5 fatorial aqui, 7 menos 5 dá 2, 2 fatorial é 2 vezes 1, simplifico o 5 com o 5, 7 vezes 6, o 6 e o 2 também dá para simplificar alguma coisa, né? O 2 vira 1, e o 6 dividido por 2 vira 3. Aí o que sobrou? 7 vezes 3, 7 vezes 3 dá 21. Legal, temos o 21. Agora olha que interessante, eu já sei quanto que vai dar esse binomial de 8 sobre 5. Eu já sei, ele vai ser o resultado da soma de 21 com 35. Então vamos fazer aqui, ó, 56, né? Vai dar 56. Vamos ver se é verdade isso? 8 fatorial. Aqui vai ficar 5 fatorial. E aqui 8 menos 5 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial
sobre 5 fatorial ali esperando para simplificar, né? E 8 menos 5 que dá 3. 3 vezes 2 vezes 1. Eu já estou abrindo esse 3 fatorial que dá lá, eu já estou fazendo questão de abrir esse fatorial para a gente já poder simplificar, né? Para não gastar muito passo aqui. Então, ó, 5 fatorial cancela, 3 vezes 2 dá 6, cancela com 6, 1 é neutro, 8 vezes 7, adivinha só? 56. Olha que legal. 35 mais 21 é igual a 56. Logo a gente conseguiu mostrar que o binomial 7 sobre 4 mais o binomial 7 sobre 5 é igual ao binomial 8 sobre 5. Está mostrada aí a nossa relação de Stiefel, nossa propriedade. Agora, pessoal, como prometido, eu fiquei de mostrar para vocês o que é o triângulo de Pascal. É uma coisa muito legal, muito interessante de binomiais, né? É um tema que ajuda muito, principalmente quando a gente vai estudar binômios algébricos. Vamos dar um triângulo de Pascal. Para quem quiser saber um pouco mais sobre Pascal, aqui no nosso canal a gente tem alguns vídeos de história da matemática, um documentário feito pela BBC britânica que é fenomenal, pessoal. Dá uma procurada no nosso canal aqui, que tem história desde o Egito até os matemáticos contemporâneos. Mas vamos lá. O que é um triângulo de Pascal? Ele é uma formação, né, vamos dizer assim, feita de binomiais, começando pelo binomial 0, 0, na primeira linha. Na segunda linha nós temos binomiais de numerador 1. Então você tem 1 e 0, e 1 e 1. Na terceira linha você vai ter os binomiais 2, 0, 2, 1. Chama triângulo de Pascal porque ele vai começar a formar uma espécie de um triângulo aqui, né? Visualmente você vai ver um triângulo. Então você vai ter o 3, 0. Aí você tem aqui 3, 1. 3, 2. Olha, não fiz nenhuma fração aqui, hein? Estou aqui segurando a mão aqui para não fazer fração. Vocês não têm ideia do esforço mental que acontece aqui. Tanta fração que a gente faz lá, né? Desde o ensino fundamental, o pessoalzinho lá do 6º, 7º ano a gente usa muito fração. Imagina, se eu fizer fração, você comenta aí. Se eu vacilar numa, eu nem enxergar, porque às vezes a gente não enxerga, gente, é incrível. Pronto, está aqui o nosso triângulo e ele vai continuar, né? Ele vai continuar, a gente não tem nem tanto espaço aqui assim, né? E ele vem até, continua aqui assim também, né? Vamos dizer assim. Ele vai ter N0, N1. Aí você vai falar, tá, professor, mas e daí? O que isso tem de especial? Nossa, em primeiro lugar, isso tem muita coisa especial, né? Ele vai ser usado em produtos notáveis, ele vai ser usado em um monte de coisa, gente, em fatoração de binômios, né? Aqui é n sobre n, porque é o último lá do final do triângulo. Agora, como resolver o triângulo de Pascal? Aí vem a coisa legal, você precisa fazer todos os binomiais, né, como deve ser, os fatoriais bonitinhos? Você pode fazer, mas olha que bacana, quando você tem qualquer binomial sobre 0, por exemplo, ó, vamos colocar o seguinte, ó, algumas regrinhas aí, vamos pensar em algumas propriedades, né? Se eu fizer, por exemplo, o binomial de 1 sobre 0, eu vou mostrar alguns deles só. 1 fatorial sobre 0 fatorial, 1 menos 0 fatorial. Já deu pra ver que isso aqui vai dar 1, né, gente? 1 fatorial dá 1, 0 fatorial dá 1, aqui vai dar 1 também, né? 1. Agora, 1 sobre 1 também. Olha só. 1 fatorial, 1 menos 1 fatorial vai dar 0, fatorial que é 1. Tá legal, isso aqui dá 1. Esse são zeros fatoriais que vão rolar, né? 0 fatorial em cima, 0 embaixo, 0 menos 0 embaixo. Tudo 1. 0 fatorial dá 1 sempre. Então aqui deu 1. Aqui deu 1 e 1. Legal, aí você vai falar, tá, sim, e daí, professor? E agora? Aí vem a parte mais divertida do negócio, ó, presta atenção. Eu vou começar a montar meu triângulo, né? Que a gente chama de pirâmide também de Pascal, sei lá, pirâmide pra mim é uma coisa que tem que ser mais 3D para eu chamar de pirâmide. Mas olha só, aqui a gente tem 1, nesse de cima, vamos fazer na cor preta para destacar em relação ao outro. A gente tem 1, aí aqui a gente tem 1 e 1. E no de baixo vai ser assim, ó, todo binomial sobre 0 dá 1.
Todo binomial sobre ele mesmo também dá 1. Vocês vão perceber isso, né? Vocês vão notar isso. Certo? Binomial sobre ele mesmo, ó. Vamos colocar essa regrinha aqui. N sobre N é igual a 1, sempre. E N sobre 0 também será igual a 1. Anota isso aí, guarda essa informação importante. Isso daqui sempre dá 1. Você pode fazer para experimentar. Então o 2 sobre 2 ali na frente também dá 1. Só que olha que legal, esse cara do meio, aliás eu gosto até de fazer esse triângulo mais, assim, um triângulo mais isósceles, vamos chamar assim, né? Eu coloco 1 aqui, aí aqui eu coloco 1 e 1. Aqui eu coloco 1 e 1, e aqui no meio é 1 mais 1 igual a 2. Ah, agora é a parte mais divertida da coisa. É sério, professor? Esse 2 aqui é resultado desse carinha? Vamos ver? O binomial 2 sobre 1. Vamos dar uma olhada. Ó. 2 fatorial sobre 1 fatorial, 2 menos 1 fatorial. 2 fatorial lá em cima dá 2 vezes 1. 1 fatorial dá 1. 2 menos 1 dá 1 fatorial, que também é 1. 2 vezes 1, 2. Sobre 1, 2. Tá, professor? Sim, ok. Então vamos lá. 3 sobre 0 dá 1. 3 sobre 3 dá 1 na outra ponta. E o 3 sobre 1 e 3 sobre 2 a gente já sabe de uma coisa. Eles vão ser iguais pela propriedade do complementar. Ó, 1 mais 2 dá 3, né? Então eles são complementares. O 3 sobre 1 e o 3 sobre 2. Então basta eu fazer um deles, né, pessoal? Eu não preciso fazer eles todos. Eu não vou apagar, eu ia apagar aqui, mas eu não vou apagar não. Eu vou fazer o 3 sobre 1. Vamos lá. A gente agora já sabe que, pela propriedade do complementar, que eu não preciso fazer o 3 sobre 2, certo? Então aqui vai ficar 3 fatorial sobre 1 fatorial e 3 menos 1 fatorial. O que vai dar 3 vezes 2 vezes 1 sobre 1 fatorial é 1 mesmo, e 3 menos 1 dá 2 fatorial, 2 vezes 1. Eu simplifico 2 com 2, 1 é tudo neutro, sobra o 3. Se deu 3 aqui, vai dar 3 aqui. Aí você vai falar assim, tá, o que tem a ver isso aí, professor? Olha que legal, ó. Se você pegar esse 3, ele está embaixo do 1 e do 2, né? Ele é o resultado de 2 mais 1. E esse é de 1 mais 2, no caso, né? Esse é o resultado de 2 mais 1. Que bacana, né? E esse 2 tinha sido o resultado de 1 mais 1. Legal, né, gente? Olha que bacana o que vai acontecendo aqui, ó. Vamos ver se isso continua valendo para a próxima linha. E a gente já vai generalizar e fazer um triângulo compridão aí, né? Agora eu vou precisar apagar, não tem jeito. Na próxima linha eu sei que o primeiro vai ser 1, eu sei que o último vai ser 1, certo? Agora eu preciso ver se esse aqui de fato vai ser 4, né? Será, professor? 1 mais 3 igual a 4? Será que 3 mais 1 é igual a 4 também? E melhor ainda, será que 3 mais 3 aqui vai dar o 6? Será, gente? Vamos ver, ó. Eu vou fazer então primeiro, esses dois deu igual porque eles são complementares, né? O 4, 1 e 4, 3. Então eu vou fazer o 4, 3 e vou fazer o do meio que é o 4, 2. Vamos lá. Binomial 4, 3 e eu quero ver o 4, 2 também. Vamos ver como é que eles ficam. 4 fatorial sobre 3 fatorial e 4 menos 3 fatorial. Aqui eu desenvolvo, ó, 4 vezes 3 fatorial para cortar com o de baixo. 4 menos 3 dá 1 fatorial. Eu exagerei na barrinha da fração aqui, né? Simplifica aqui. E vou ficar com 4 sobre 1, que é igual a 4. Pronto, ó, deu 4. Ok. Agora vamos ver o 4 sobre 2. 4 fatorial sobre 2 fatorial aqui, né? Eu já ia colocando 4. 2 fatorial e aqui 4 menos 2 fatorial. O que vai dar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, que vai simplificar. E tem ainda um outro 2 fatorial aqui. Certo? 2 fatorial com 2 fatorial simplificou. Pode ser com esse aqui. Agora 4 vezes 3 dá 12. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. E 12 sobre 2 dá 6. Que é o nosso 6 que está lá. Sensacional, né, gente? Vamos dar uma olhada agora como é que fica então o restante do nosso triângulo. Vamos fazer um triângulo mais compridão aí só para vocês entenderem.
E é isso aí, pessoal. Esse é nosso triângulo de Pascal. Ele vai ser muito utilizado em expressões, por exemplo, como A mais B. Só para a gente ter uma palhinha final aqui. A mais B ao quadrado. Vocês lembram como é que fica isso? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí você vai falar, tá, professor, e daí? Onde que eu enxergo esse número binomial? Ele está aqui, ó, 1, 2, 1. Olha aqui, ó, nossa linha. Nosso grau 2 aqui, né? Agora, como é que ficaria o grau 3? Vamos dar uma olhada, ó. Olha o grau 3. A mais B ao cubo. Quem sabe desenvolver esse binômio sabe que ele vai dar o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, né? Mais o cubo do segundo. Cubo. Isso. Aí a gente vai lá e percebe que os coeficientes, ó, 1, 3, 3, 1, né? Muito legal. Gente, sem contar, olha como a matemática é linda, né? Sem contar como isso se parece com potências de base 11. 11 elevado a 0, 11 elevado a 1, 11 elevado ao quadrado, 11 elevado ao cubo. Eu vou parar por aqui, mas a gente poderia continuar e ele terá similaridades, tá? Eu sei que 11 a quarta ele vai dar uma enguiçadinha, mas tem uma explicação, que vai ficar para uma outra oportunidade, que esse vídeo já está ficando longo. 11 elevado a 0 dá 1. 11 elevado a 1 dá o próprio 11. Se vocês lembram aí de cabeça, 11 ao quadrado é 121. E 11 ao cubo é 1331. Faz aí na calculadora e confere. Ó, que beleza, hein, gente? Bonitão, né? O 11 à quarta vai ainda dar 14.641. É no 11 à quinta que a gente vai ter que começar a subir 1 para cá. Vai dar 11, sobe 1, vai dar 6. Então, se você fizer 11 à quinta, vai dar 16.000. Não, 161.051. Tá? Garanto para vocês, 11 à quinta é esse número. Beleza, pessoal? E é isso aí, pessoal. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço a vocês por terem assistido. Quero lembrá-los mais uma vez de se inscrever no nosso canal e de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, apertar o sininho de notificações para você receber quando a gente colocar novos vídeos. Beleza, pessoal? E principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem!